Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco com estatística, a sua ideia, e tabelas de frequência, que são alguns elementos que nos ajudam a entender algumas coisas da estatística. Se essa tabela tiver torta, se você tiver toque, me perdoa, tá bom? Bom, a estatística é uma ciência que é utilizada para coletar, analisar, ler informações sobre um determinado público, sobre uma determinada escolha, ok? Então podem ser feitas estatísticas de várias maneiras. Lembrando que nós temos alguns conceitos muito importantes aqui. Primeiro, população. O que é população? População é todo mundo que é objeto de estudo dessa amostra. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma pesquisa eleitoral, na época das eleições, toda a população do Brasil é a população de interesse para saber quais são as intenções de voto. Porém, é impossível você pegar todos os brasileiros. Então, o Instituto IBGE pega apenas uma parcela pequena da população, que a gente vai chamar de amostra, ok? População se refere ao todo, a amostra só um pouquinho, geralmente são 2.000 pessoas, e a partir dessa amostra ela faz as pesquisas de intenção de voto, que são aquelas que você vê no jornal, ok? Claro que também nas pesquisas podem ser feitas questionamentos com variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Sabendo que a variável qualitativa é aquela variável que dá uma qualidade, que vê uma qualidade da pessoa, certo? Eu coloquei aqui até alguns exemplos. Isso, uma qualidade, característica, preferência. Se for falar de notas, idades, preços, já é uma variável quantitativa, porque são números, são quantidades, certo? Então a estatística basicamente se refere a isso, ok? E aí nós usamos isso daqui que a gente chama de tabela de frequência para poder organizar os nossos dados, né? Então, imagina que você realmente fez uma entrevista com 2.000 pessoas e cada uma disse a quantidade para quem ela vai votar. Se você fizer uma lista com o nome de cada pessoa e quem ela vai votar, fica uma lista enorme. Imagina, uma lista com 2.000, né, pessoas opinando. Então a gente vai usar a tabela de frequência para poder resumir um pouco dessas nossas informações, certo? Então eu vou explicar mais ou menos como é que se monta. Isso daqui é uma tabela muito simples, as outras tabelas eu vou deixar para depois, em outra oportunidade, mas é só para vocês entenderem mais ou menos a essência de como a gente monta uma tabela de frequências. Beleza? Beleza? Deixa eu pegar aqui o meu exemplo, lembrando que este PDF que eu sigo é o mesmo que vai estar no Google Drive, que é o que eu vou colocar aqui na descrição, que é onde tem todos os PDFs. Ok? Imagina, o IBGE tinha muita coisa para fazer, aí foi fazer uma pesquisa, né, entre pessoas e tal, entre várias pessoas, 20 pessoas, sobre o que elas mais gostam de fazer, qual seria o hobby dessas pessoas. E eles deram algumas opções para essas pessoas para não ficar uma coisa muito aberta. Então as opções foram: as pessoas têm de hobby esporte, as pessoas têm de hobby sair à noite, as pessoas têm de hobby ficar na internet, ou as pessoas têm de hobby música. Se não me engano, só são esses 4. Isso, esporte, internet, música e sair à noite. E aí os entrevistadores foram perguntando, foram coletando os dados, até que eles resolveram colocar isso numa tabela. Então, vamos colocar aqui, essa daqui é uma tabela, né? Vocês estão vendo que tem colunas. Eu vou colocar aqui, ó, lazer, que é o lazer que eles podem estar procurando, tá? E dentro desse lazer, como eu falei, tem o de sair à noite, tem o lazer de ficar na internet, tem o lazer de praticar algum esporte, qualquer que seja, e tem o lazer, o hobby de música. Ir a um concerto ou tocar algum instrumento mesmo, seja isso daí o seu hobby. Beleza? Então eles perguntaram, para quem for ver o PDF tá lá com nomes de personagens de série que cada um respondeu. E agora a gente vai organizar essas informações numa tabela de frequência, tá? É importante que você assista essa aula com esse PDF do lado, até porque não tem como eu colocar aqui o PDF para não ficar mais longa a aula. Mas ali nós temos o nome das 20 pessoas, o que elas escolheram. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai contar quantas pessoas escolheram sair à noite, quantas pessoas escolheram internet e assim por diante. A gente chama isso de frequência absoluta, que a gente vai colocar com a sigla
A. Frequência absoluta nada mais é do que a contagem. Então a gente vai contar. Então eu vou aqui contar com vocês. Vou contar aqui quantas pessoas que gostam de sair à noite. Barney, Meredith, Claire, Rochelle, Derek, 5, Terry, 6, Chris, 7. Então, pela minha contagem aqui na minha tabela, eu tenho 7 pessoas que gostam de sair à noite. Então, eu coloco aqui 7. Quantas pessoas gostam de internet? A Rachel, Clotilde, Otis, Lucrécia. 4. Então, nós temos aqui 4 personagens. Qual é o próximo? Esporte. Quantos gostam de esporte? Ashley, Jake, Michael. Só são 3? Só são 3. E música. Quem que gosta de música? O Ander, o Curtin, Robin, Phoebe e Florinda e Mavis. 6 pessoas. Muito difícil, né? Contei. Essa é a frequência absoluta. E é muito importante a gente colocar aqui... Deixa eu colocar aqui uma barrinha. É muito importante a gente colocar uma barrinha chamada total. Isso vai ser muito importante lá na frente. Se você somar 7 com 4, com 3, com 6, você vai ver que foram entrevistadas 20 pessoas, certo? Então, frequência absoluta, basta a gente contar quantas pessoas tem ali escolhendo cada opção. Outra coisa que nós vamos ter agora, na próxima coluna, é a FA, as ACUM. O que é isso, Lucas? FA, ACUM? Frequência absoluta, mais uma vez, mesma frequência absoluta, só que acumulada. É muito importante que vocês vejam como é que a gente vai acumulando esses valores. Preste atenção. Acumulado significa que, né, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. A primeira linha começa com 7, porque 7 pessoas queriam sair, certo? 7 é a primeira linha. Se a gente somar com o valor da segunda linha, com 4, vira 11. E se a gente pega esse 11 e soma com o próximo valor, que é o 3, dá 14. E o 14 com mais 6 dá 20. Certo? Essa frequência acumulada, a gente vai somando. Claro que a gente pode tirar várias interpretações já disso. Da frequência absoluta, a gente já tira que o lazer preferido é sair à noite, porque foi o que mais foi votado. Na frequência acumulada, a gente pode ter outras interpretações. A gente pode pensar, poxa, das 20 pessoas, 14 gostam ou de esporte, ou de internet, ou de sair. Para isso que serve a frequência acumulada. A absoluta ela é mais específica, a acumulada ela dá um valor maior de pessoas para mais opções. Outra consideração, 11 pessoas desse grupo gostam de ou sair ou de ir navegar na internet no seu tempo livre. Ok? Então, são interpretações que a gente tira de uma tabela organizada. Lembrando que isso daqui é um resumo melhor do que colocar 20 nomes aqui, o que cada um escolheu. Aí, nossa próxima coluna é o que a gente chama de FR, frequência relativa, ok? Frequência relativa, relativo é uma palavra que significa comparação. Então a gente vai sempre comparar agora esses números aqui, o da FA, tá? Com o quê? Com o total, beleza? Então eu vou pegar cada um desses números e comparar com o número total. Então, como é que a gente vai fazer essa comparação? Com uma razão. A razão é uma comparação. Então, eu vou pegar esse número 7 e vou dividir pelo total. Vou pegar o 4 e dividir pelo total também. E assim vai. 3 pelo total, 6 pelo total. É uma divisão. 7 por 20, 4 por 20, 3 por 20, 6 por 20. E onde entra o relativo aí? Nessa análise. De cada 20 pessoas, 7 gostam de sair. De cada 20 pessoas, 4 gostam de internet. De cada 20 pessoas, 3 gostam de esporte. De cada 20 pessoas, 6 gostam de música. E aí, se você quiser não, você vai ter que fazer isso. É bom dividir, fazer essas divisões. Então aqui, se você dividir, vou apagar isso daqui para ficar melhor. Se você dividir, por exemplo, 7 por 20,
você vai chegar na resposta 0,35. Isso aqui é muito, muito importante. Aqui era 4 por 20, né? Se você dividir o 4 por 20, 0,20. 0,20. Se você dividir o 3 por 20, 0,15. E se você dividir o 6 por 20, dá 0,30. Certo? Então, vamos de novo. Frequência absoluta, contei. Acumulada, fui somando as absolutas. Frequência relativa, pego cada um dos números da absoluta e divido pelo total. Ok? Claro que, se a FA tinha acumulada, FR também vai ter acumulada. E a gente vai fazer a mesma coisa. Começa do 0,35 e vai somando. Com 0,20, 0,55. Com 0,15, 0,70. Com mais 30, 1. Eu esqueci do total aqui na frequência relativa. Se você somar todos esses valores, vai dar 1 também. Ui, meu toque. Deixa eu tirar esse preto daí. Azul, né? Por que é importante a gente colocar o total? Porque, ó, sempre vai bater esses números aí, os finalmente, tá? E por último, nós temos a porcentagem. Porcentagem, ela fica muito mais fácil quando você já calcula a frequência relativa. Porque, ó, frequência relativa não é 0,35, porcentagem, 35%. Frequência relativa não é 0,20, 20%. 0,15, 15%. 0,30, 30%. Ok? Tem alguns professores que também gostam de acumular ali as porcentagens, mas acho que vocês já entenderam a ideia de acumular. Então, só repetindo, isso daqui é um resumo de uma pesquisa qualquer. Frequência absoluta, só contar quantas pessoas escolheram cada. Frequência relativa, a gente pega cada um desses valores aqui e divide pelo total. E aqui nós dividimos para acharmos a porcentagem. E o que são as acumuladas? É você pegar o primeiro número e ir somando os outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tem também uma aula de tabela de dados agrupados, que é um pouquinho mais complexa, mas que eu vou gravar vídeo depois disso para não ficar mais extenso isso daqui. Beleza? Valeu? Bons estudos!